Bom, vamos lá. Fazer esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Pensamentos, vamos dizer assim, né? Pensamentos. Eu, particularmente, até já coloquei isso em alguns outros vídeos meus, nos vídeos que eu faço sobre análise do Bitcoin, análise de mercados financeiros e tal. E eu já postei de que, meu ponto de vista, nós vamos ter mas um grande desastre econômico, uma enorme queda nos mercados financeiros. Vai ser uma coisa monstruosa, tá? Vai ser realmente uma grande queda nos mercados financeiros. Se alguém me perguntar, você está embasado, tem algum embasamento técnico no que você está falando? Não, não tem. Zero. Tá? Mas eu me baseio sobre uma questão de padrão. Em todo século existem determinados acontecimentos que eles se repetem. Eles estão sempre se repetindo. Então nós temos é como você olhar uma cadeira. Ela tem 4 pés. Tá? São 4 pés. Nós já assistimos 3 desses 4 pés. Tá? O primeiro deles, em termos de vírus, que foi a pandemia. Isso já virou um fato. O segundo, uma guerra de proporções, né, que de certa forma atinge o planeta, que é o conflito que está ocorrendo na Ucrânia. Tá? É um conflito de grandes proporções. Aí nós temos uma questão de problemas geográficos, de terremoto, furacão, maremoto, tarará, enfim. Nós tivemos recentemente o terremoto na Turquia e na Síria. Como a Turquia não é um país que vai dar muito ibope, ou seja, morreram quantos milhares lá, mas é na Turquia, não tem problema nenhum não. Se fosse no Japão ia se falar muito mais. Imagina se fosse na América, né, na Califórnia, o mesmo terremoto, tá? Mesmo padrão de terremoto. Seria uma catástrofe, estaria aí em todas as mídias mundiais falando isso, aquilo, tal. Enfim, então nós já tivemos 3 eventos e falta o quarto pé da cadeira, para cair tudo. Né? E o quarto pé necessariamente teria que ser econômico. Tem que haver uma grande quebra. E aí vamos olhar os números. Dow Jones, ele está barato? Não está barato. Dow Jones está trabalhando em níveis bem altos. Ele teve como máxima aproximadamente 37 mil pontos e hoje está trabalhando aí em torno de 34 mil. Tanto que quando ele chega ali, 34 mil, 34.500, vários vídeos que eu coloquei, alguns vídeos que eu coloquei, venda, aí ele cai. Ele chega ali, pode vender, cai. Enfim, então eu acho que nós vamos ter aí uma catástrofe econômica, tá? Isso é um ponto de vista, eu não estou dizendo que eu estou prevendo o futuro, que eu sou médium, vidente, como esses caras falam, olha, daqui a 5 anos o Bitcoin vai custar tanto, tá? Daqui a 2 meses eu acredito que ele vai chegar a 100 mil dólares. Enfim, é uma bobagem atrás da outra. Uma bobagem atrás da outra. Na realidade, esses caras nem sabem o que eles estão falando, né? Isso é muito curioso. Eu olho o vídeo desses analistas no YouTube, os caras falam uma coisa, acontece outra. Aí o mesmo motivo, por exemplo, vamos falar aí de Bitcoin, que para mim não passa de uma chave matemática. Ninguém vai me convencer que essa porcaria tem algum valor. Ela tem valor porque se tem comprador e vendedor, vira um ativo. Aí tem valor. Mas eu falo assim, não tem valor, qual é a finalidade dessa porcaria? Entendeu? Qual é a finalidade? Aí os caras dizem, mas ele foge ao controle dos bancos centrais. Foge ao controle do Banco Central e cai na mão de meia dúzia de espertalhões que controlam todo esse mercado. Porque eles, quando eles querem que suba, sobe. Quando eles querem que caia, cai. Tá? A meia dúzia controlam isso aí. Não são os bancos centrais. Uma meia dúzia de espertalhões. Tá?
porque não há motivo. Por exemplo, esses tais especialistas, grafistas, o Diaba 4, eles atrelam o Bitcoin a SP500. Aí diz, não, olha, o SP500 está subindo, o Bitcoin está acompanhando. Aí acontece do SP500 cair e o Bitcoin subir. Ou o contrário, o SP500 sobe e o Bitcoin cai. Aí eles calam a boca. A outra que eles dizem que o Bitcoin ele é finito, né? Vão ser produzidos 21 milhões de Bitcoins, tem 18 milhões e pouco aí, ou seja, está perto de acabar os Bitcoins, e aí ele é finito. Quem tem ouro na mão. Eu já vi até gente comparando aí, analista aí, comparando o Bitcoin com ouro, dizendo, ó, não é todo dia que se vai se achar uma mina de ouro. Mas o ouro tem utilidade, né? Não só utilidade, como ele é utilizado como, vamos dizer assim, uma moeda de hedge é proteção, né? Um ativo de hedge, há milênios, há muito tempo. Ele sempre teve seu valor, né? E ele existe. O Bitcoin ele não existe, ele é uma chave matemática, é um número. Tá? Todo dia você vê aí a corretora quebrando, gente hackeando conta de fulano, perdendo e por aí vai, e o cara dizendo que isso é tranquilo. As próprias variações do Bitcoin, o cara quer dizer que isso aí é uma moeda. Não existe, não existe. Eu faço o setup dele e não erro. Tá lá tá aí no meu canal do YouTube, eu não erro. Tem mais de 100 vídeos aí. Desde o ano passado não tem uma operação errada, nenhuma, zero. É só a pessoa entrar e olhar. É perfeito. Não tem como eu dizer assim, eu estou mentindo. Não, entre e olhe o vídeo. Tem dia, tem hora, cotação, dou o meu ponto de vista e depois eu vou lá e coloco o resultado. E aí quando eu coloco o resultado, tá lá. Não tem o que a pessoa falar. Já esses analistas e grafistas, os caras falam uma coisa agora, amanhã é outra, daqui a pouco é outra, abre um gráfico que parece que você está pilotando uma nave espacial, enfim, erra em tudo e consegue vender curso, ter aluno, tem gente aplaudindo, 500 mil seguidores. Os caras são gênios. Eu acho interessante que como essas pessoas que seguem esses caras, eles não prestam atenção no que os caras estão falando hoje, e amanhã percebem que tudo que eles falaram hoje, amanhã eles olham e observam que os caras erraram em tudo. Não é no mais ou menos, eles conseguem errar em tudo. Sem falar as tais análises, né? Que o cara diz assim, olha, eu acho que vai subir, mas vai cair, tá? Aí você pergunta, mas peraí, deixa eu entender, você está dizendo que vai subir, mas vai cair? Eu acho que ele pode ir a 100 mil, mas ele vai bater 10 mil. Tá bom. Mas me dê realmente a sua opinião aí, o que você acha? Seria o caso de você perguntar ao cara, olha, eu estou com dinheiro aqui, eu quero comprar, tá? O que eu faço? Ele não vai conseguir te responder. Ele não vai conseguir te responder. Ele pode até te dizer o seguinte, tu pode comprar aí mais ou menos nesse valor aí. Então eu vou comprar, mas olha, toma cuidado porque pode cair para esse outro aqui. Ou seja, não vai fazer nada. Bom, enfim. Então esse meu ponto de vista sobre esse crash mundial, ele é baseado em eventos que ocorrem todos os séculos. E nós temos sempre esses 4 eventos. Sempre. Em todos os séculos, basicamente, nós temos sempre, em média, esses problemas de seja guerra, seja vírus, um problema um problema catastrófico e econômico também, né? Enfim, e até agora não aconteceu nenhum problema gigantesco econômico. Tá? Podem até dizer aí que na pandemia aconteceu isso, aquilo. Olha, o que aconteceu foi num auge, assim, digamos, foi em abril de 2020, coisas inéditas aconteceram, né? Por exemplo, o ouro, que em toda crise sobe, ele caiu.
Então, chegou a bater $2.400, caiu para 1.600. O petróleo foi a coisa mais surrealista que eu já vi na minha vida. O petróleo chegou a negativar, ou seja, ele valia menos do que zero. Seria como você presentear alguém com um petroleiro carregado, dizer assim, ó, toma, para você. Aí a pessoa ia dizer assim, porra, esse cara é bacana, me deu um petroleiro carregado de petróleo. Na realidade, o cara estava frito. Naquele momento, ele estava frito. Por quê? Ele ia ter que pagar tripulação, aluguel de navio, despesa de porto, impostos, por um produto que naquele exato momento valia menos que zero. Isso foi surrealista. Quando eu vi aquilo ali, eu queria ter dinheiro para poder comprar o que tivesse de contrato em petróleo. Eu ia ficar bilhardário. Imagina, petróleo virar zero, então ele não ia valer mais nada? Nada. Então isso aconteceu por um breve momento na pandemia, mas que, se a gente parar para pensar, a catástrofe mundial, ela não aconteceu, tá? As pessoas podem dizer assim, o turismo por um momento acabou, sim, de fato, né? Transatlânticos aí, vários foram desmontados, inclusive, né? Voos aéreos e hotéis, restaurantes, tal. Mas a catástrofe que eu me refiro seria nos mercados financeiros e no mundo não financeiro. Seria uma coisa realmente grande, né? Uma coisa realmente muito grande. E aí é o que eu falo. Isso é baseado, tem algum embasamento técnico nisso? Não, eu não sou economista, não sou grafista, não sou analista, enfim, eu sou um observador apenas. Então, eu acho que, por exemplo, bolsas de valores vão ter uma queda enorme. O próprio Bitcoin, que eu não sei por que ele sobe ou por que ele cai, eu não faço a menor ideia. E duvido que alguém possa realmente provar por que ele sobe ou por que ele cai. Eu duvido, tá? As pessoas podem falar para os bobos aí e tal, mas a mim um cara desse começa a falar sobre criptomoeda, Bitcoin, que é uma maravilha, isso, aquilo, eu nem escuto. Me lembro até a tal da Luna. Tinha um amigo meu, o cara falava que era um projeto fabuloso, já era a terceira criptomoeda mais negociada, ia ultrapassar o Bitcoin, essa coisa toda. Virou pó. Virou pó. E todo dia você vê aí na mídia os caras falando, esses analistas comentando, olha, essa criptomoeda subiu 30.000%, 50.000%, mas olha, eu já sei essa de outras 3 aqui que vão subir igual aquela ali. Todo dia tem isso. Todo dia tem alguém quebrando por causa dessas porcarias. E tem uma meia dúzia de espertalhões ganhando muito dinheiro vendendo farsa, né? Essa é a realidade. É só acompanhar as notícias, tá? Acompanha as notícias, você vai ver, né? Quantidade de farsante que tem aí nesse meio é uma coisa estúpida, é estúpida. E aí no mercado financeiro o que nós temos de problema também é a própria confiança. Recentemente nós tivemos aí o caso das Americanas, né? Das lojas Americanas, o rombo. Não foi um rombo assim de 4 milhões, ou talvez 40 milhões. Não, foi um rombo que já se fala até que vai ser superior a 40 bilhões. Muito maior do que o valor da própria empresa. Já está se falando aí em 48 bilhões. Né? Eles estão em recuperação judicial, vai entrar agora em março, vai sair o relatório, e já estão falando que esse rombo já está indo para 48 bi ou mais. E aí a gente para pensar, porra, esses caras que controlavam a loja Americanas eram no Brasil, por exemplo, considerados gurus. Mas era só no Brasil? Não, no mundo também. Né? Porra, esse trio aí da 3G, Paulo Lemos, Sicupira e Thelman, né? Esses caras super respeitados no planeta inteiro.
Eles fazem parte de um grupinho, né, seleto de bilionários muito inteligentes, muito, enfim. E aconteceu isso aí. Isso já aconteceu na América também, né, há muitos anos atrás. Então, não sei se há outras empresas aí, não só no Brasil, mas pelo mundo, que podem amanhã apresentar um problema também, né? Não sei. Não tô, como eu estou falando, são apenas pensamentos que eu começo a juntar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tarará, a situação até do conflito, a situação que adiante pode acontecer com a Europa, com a China, né? A da China, no caso, por exemplo, digamos, se amanhã os americanos e europeus resolverem praticar as mesmas sanções que eles praticam contra a Rússia, no caso contra a China. Se eles fizerem a mesma coisa que estão fazendo contra a Rússia, só que com a China em pouco tempo volta à era do Mao Tse-tung ou pior. Porque existe uma grande diferença das duas economias. A Rússia vende commodity, gás, petróleo, basicamente, né? Os carros-chefes dela. E são produtos que o mundo precisa, principalmente os europeus, né? Precisam muito. O gás, 40% do gás consumido na Alemanha vem da Rússia. Então, ele está vendendo um produto que os outros precisam. No caso da China, a China não vende commodity, a China vende produto manufaturado. Ela compra commodity e depois transforma em manufaturado. Aí vai vender carro, roupa, e telefone, o diabo 4. Então vamos imaginar um cenário com a China, se eles aplicassem uma sanção parecida com ela, parecida não, igual que eles estão fazendo com a Rússia, só que na China. Primeiro, eles iam tomar todo o dinheiro chinês, né? A China tem trilhões nos Estados Unidos e outros trilhões na Europa. Ou seja, esse dinheiro desaparecia. Seria congelado. Eles ficavam sem a grana. Depois tirava a China do sistema SWIFT. Ou seja, não pode comercializar com ninguém. Ou seja, ela produz um produto, né, manufaturado, mas ela não pode vender. Como é que ela vai vender? Né? Que ainda haveria o boicote. Então ela fica fora do sistema SWIFT, ela teria o boicote, né, dos países, né, e ela ia vender para quem? Um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Né, numa população de 8 bi, a China tem 1/5 mais ou menos da população mundial. Está lá na China. Vai alimentar essas bocas como? Né? Aí você tem um problema também de você ter que comprar commodities para poder funcionar o que ainda está gerando emprego dentro da China, que ia desaparecer, os empregos iam desaparecer. Comida, minério, diabo 4, não ia ter como comprar. Olha o caos. Tá? Perderia então dinheiro, comércio, os oligarcas também iam perder o dinheiro espalhado pelo planeta inteiro, né? Porque a China está espalhada com bens no mundo inteiro, e ela quebrava. Né? Então isso é como eu estou falando, você vai juntando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, se isso acontecer, mas e se isso acontecer? Então eu acho que o mundo realmente, nesse ano de 2023, nós vamos ter realmente uma enorme catástrofe, uma enorme catástrofe econômica. Vai ser uma coisa assim horrorosa. Né? Posso estar enganado, tomara até que esteja enganado, né? Mas é apenas um pensamento, baseado nessas coisinhas, como até o Paulo Lemon falou uma vez que ele trabalhava com coisinhas, né? Ketchup, coisinhas americanas, a cervejinha, né? Ele comparando com o Ike Batista, né? Na época que o Ike era o 8º cara mais rico do planeta.
Então eu também fico comparando, começando a ver essas coisinhas, né, esses detalhezinhos que ninguém fala, tal, barará, são pequenas observações. Mas eu acredito que sim, que nós vamos ter aí um 2023 catastrófico. E aí se me perguntarem, e aí o Bitcoin, ele também desabaria? Olha, aí eu fico imaginando o seguinte, digamos que eu esteja certo ou meio certo, vamos dizer assim. Quem é que vai deixar dinheiro em Bitcoin? Principalmente os grandes. Você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, né? Bitcoin não tem segurança nenhuma, é zero, não tem segurança nenhuma, né? Os próprios pequenos iam ter que tirar dinheiro lá do Bitcoin, né? Ia ter que botar em outro lugar, ou até para pagar a conta. Então, assim, dentro dessa minha teoria, nós podemos ver também uma debacle aí, uma queda estilo Armagedon no Bitcoin, nas criptomoedas. E volto a falar, posso estar redondamente enganado, completamente enganado, tá? Isso eu estou apenas compartilhando alguns pensamentos no meu canal, tá? Até se alguém quiser comentar, escreva aí. Ó, você é lunático, ó, isso não existe. Pode escrever à vontade, não tem problema nenhum, não. A gente discute, a gente debate, não tem problema não. Eu faço até uma live, se for o caso, se aparecerem pessoas querendo se interessarem por esse assunto, né? Eu faço uma live. Vamos lá, vamos fazer uma live, vamos debater, vamos ver o que acontece, né? Vamos comentar sobre vários assuntos. Bom, e finalizando essa questão da Ucrânia, né? Eu moro aqui na Rússia, estou morando na Sibéria, e aqui na Sibéria você nem percebe que tem... Na Rússia, de uma maneira geral, não sei, perto ali da fronteira com a Ucrânia, mas na Rússia, de uma maneira geral, você nem percebe que tem um conflito, entendeu? As sanções, inclusive, não surtiram o efeito desejado, né? Dos países que impuseram essas sanções contra a Rússia. As coisas continuaram a funcionar. Tem lá seus problemas, inflação, né? A comunicação do SWIFT não tem, né? A Rússia está lacrada. Então, tem alguns problemas, existe. Mas olha, as sanções aplicadas contra a Rússia nunca foram aplicadas contra nenhum país do mundo na história da humanidade. A coisa foi assim, essas sanções são estilo Armagedon. E como eu falei, se eles fizessem isso com a China explode. Ela volta à era Mao Tse-tung rapidamente. Ela não dura muito tempo, não. E aí eu não sei o que aconteceria internamente dentro da China. Que eles já brigam entre si lá na China, tá? São várias etnias. Os caras brigam, né? E estamos falando de 1 bilhão e 400 milhões de bocas. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que precisam trabalhar, né? E aí do nada não conseguirem vender nada, entendeu? Eles simplesmente não vão mais conseguir vender produto nenhum para o mundo. Aí alguém pode dizer até o seguinte, mas aí as indústrias que estão lá, estrangeiras, também vão quebrar. Não, não quebra. Elas voltam para o país delas. Vão gerar até emprego. Claro que teria uma crise gigantesca mundial, essa coisa toda, mas os produtos não seriam mais fabricados lá, né? Seriam fabricados nos países de origem. O iPhone vai voltar a ser fabricado apenas nos Estados Unidos. Não vai ser fabricado mais na China. Acabou. Inclusive não vai ter concorrência mais de telefone chinês. Os coreanos agradecem, Samsung agradecem, iPhone também vai agradecer. Entendeu? Carros. Hoje a maior... Eu acho que a indústria automobilística chinesa já é a maior do mundo. Menos um concorrente. E por aí vai. Eles são a segunda economia do mundo. Da noite para o dia eles afundam. Porque não tem para quem, eles não têm como vender.
não vai conseguir vender, fica proibido o comércio. E ainda tem o problema da commodity não conseguir entrar. Comida também, e por aí vai. Com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Como é que você vai gerenciar esse probleminha? A Rússia tem 145 milhões de habitantes. Já é um país habituado a sanções. A Rússia nunca deixou de sofrer sanções. Essas, claro, foram estilo Armagedon, né? Mas eles se viraram. Agora a China não. A China não acredito que... Eu acredito sim que vai... Se isso acontecesse com a China, ela simplesmente... É por isso que eles estão calados. Desde que ocorreu o conflito lá na Ucrânia, ou missão especial, como é falado aqui na Rússia, né? Os chineses não ajudaram os russos em quase nada. Quase nada. Quase. Mas é quase. São aliados, mas não estão ajudando em quase nada. E ficaram quietos em relação a Taiwan. Agora voltaram a começar a falar, né? Mas antes da pandemia, eles estavam quase invadindo Taiwan, aí veio a pandemia. E quando a pandemia, o Ibope começou a diminuir, veio a questão da Ucrânia. E aí houveram as sanções. Eles calaram a boca de vez, de vez. Como essa situação da Ucrânia em algum momento vai ser resolvido, eles começaram a comentar, voltar a comentar sobre essa questão de Taiwan. E aí eu não sei, eu acho que debaixo do pano, a turma euro-americana, eles estão comentando, olha filho, se você for nessa direção aí como os russos foram com a Ucrânia, nós vamos lacrar tudo, tá? E aí você quebra, você vai quebrar, você vai sumir do mapa. Você some do mapa, tá? Porque você não vende commodity não, você vende manufaturado. E toda a indústria estrangeira que está aí no seu país vai sair, como saiu da Rússia. 99% das 90%, quase 99%, por aí, das empresas internacionais estrangeiras aqui na Rússia foram embora, né, por causa das sanções. Já imaginou o mesmo acontecendo com a China? Acabou, o país acabou, simplesmente acabou. Aí a questão é, acaba a humanidade? Que eu não sei o que o chinês vai fazer, né? Se vai para uma guerra e tal, enfim. Então, volto a dizer, são coisinhas que você vai juntando, né? Vai observando, para saber, né, formar uma opinião. Nem sempre ela é técnica, né? Mas, às vezes, esses pensamentos funcionam mais do que o técnico, entendeu? Muito mais do que um pensamento técnico. Então, volto a dizer, eu acho, no meu ponto de vista, o próximo pé da cadeira vai ser o econômico, para a cadeira cair, tchabum, entendeu? Vai ser um grande caos econômico. Essa é a minha visão, e eu quis fazer esse vídeo meio que para compartilhar com as pessoas, e até se alguém quiser debater sobre isso, quiser fazer uma live, a gente conversa a respeito. Eu estou aqui na Sibéria, na Rússia, né? Então, я не говорю по-русски, потому что это очень трудно русский язык, но работа невозможна, но диалог, да, это сложно. Bom, eu não falo russo, cara, tá difícil aqui. Mas eu adoro a Rússia, aqui é tranquilo. A vida aqui é tranquila. Aqui você anda na rua, não tem problema de assalto. Não tem essas coisas que acontecem hoje aí pelo mundo, negócio de gênero, darará, não. Aqui o que existe é o gênero ser humano, né? Homem e mulher. Tá? Essas coisas que a gente está vendo aí pelo mundo, eu não sei, isso é impressionante. Hoje você não pode falar mais nada, né? Não pode falar mais nada. Enfim, nem vou entrar nesse mérito aí, porque isso dá uma confusão danada. Eu continuo sendo da geração que olha o ser humano como ser humano. Acabou, né? E não essas subclasses que estão se criando por aí, né? É um ser humano. É como eu vejo a coisa. Aqui na Rússia é assim, né? Enfim, então tá aí, é um vídeo diferente que eu fiz agora,
E se alguém quiser participar depois, quiser debater aí sobre algumas coisas que eu falei, seria até interessante, né? A gente faz uma live aí, tá bom? 20, deixa eu ver a data, 20 de fevereiro de 2023, ó, ao fundo lá, as árvores e... Vamos até ali, ó, vou filmar, mostrar aqui a neve. Isso aqui é a Sibéria. Vamos lá, ó. Eu adoro isso aqui, adoro. Adoro ver essa neve. Enfim. Em russo, dando T logo em russo, né? Em russo é пока-пока. Ops, quase derrubei a câmera. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, всего доброго. Até logo, tchau, tchau, bye, bye.